Amém. Ok, como já é habitual sempre de perguntar aqui aos irmãos, ¿estamos prontos? Sim, estamos listos? Ok, no início da oração, quando começamos a orar aqui en este tempinho, eu pedi para os irmãos que possam pensar talvez em alguma situação em particular que já há algum tempo você está tentando deixar, algum tempo está a lutar com isso e não consegue. Eu quero levar aos irmãos em uma história que está nas Escrituras, que vai a exemplificar muitas situações nas nossas vidas, aonde nós, como seres humanos, né, como homens, porque somos seres imperfeitos, né? E é por isso que nós dependemos de Deus totalmente, ok? Há situações nas nossas vidas que algum tempo atrás era para já nós deixarmos de fazer, mas por diferentes circunstâncias nós pensamos e pensamos em deixar as coisas para amanhã, vou fazer amanhã, né? E o tempo vai passando, e vai passando, e vai passando, e começa a cobrar-nos, né, as consequências, muitas vezes, de algumas escolhas ou de algumas decisões. Então, há uma história nas Escrituras, que talvez os irmãos já, em algum momento, acho que todos chegamos a ler, né, que são as famosas 10 pragas de Egipto. Quantos escutaram essa? Ok? Escola dominical, alguma outra pregação, né? Escutamos sobre isso. Alguma vez já se perguntou qual era esse propósito dessas 10 pragas que aparecem aí nas Escrituras? Hoje eu quero levar aos irmãos em esta história que nos vai a simplificar algo importante a cada um de nós, porque há uma em particular que talvez já há algum tempo eu partilhei com os irmãos, mas eu quero focar-me nessa praga. Mas eu quero mostrar algo importante. Em Éxodo capítulo 8, desde o versículo 8 até o versículo 11, vai acontecer uma série de situações onde Deus está a enviar a Moisés com o faraó. E o povo de Deus vivia sob a escravidão do Egito, né? Sabemos que por muitos anos, 400 anos, se não me engano, foram de escravidão, de sofrimento para o povo de Egipto. Assim que Deus decide libertar ao povo de Israel e envia a Moisés para falar com o faraó para os libertar, ok? E obviamente o faraó, com sua cabeça dura, não permitiria que o povo de Israel obtivesse a sua liberdade. Assim que Moisés, ele é enviado por Deus. Eu gosto muito desse encontro de Deus com Moisés, porque Moisés tem muitas dúvidas e Deus fala com ele, fala para Faraó que eu só te envia. Assim que a primeira coisa que nós temos que compreender é quem está à frente de nós é muito mais poderoso que qualquer outra coisa. E essa pessoa é eu sou. É o nome de Deus. Eu sou te envia. Essa é a primeira coisa. Agora, nesta pregação, eu quero tratar de 3 coisas. Vamos a falar de 3 coisas importantes para que os irmãos possam estar conectados comigo. Primeiro vamos a falar sobre promessas, vamos a falar sobre desculpas e vamos a falar sobre dúvidas. Mais uma vez, vamos a falar sobre promessas, desculpas e dúvidas. Assim que eu quero que os irmãos possam pensar em cada praga,
né? Quantos lembramos de as pragas? Vamos a fazer uma lista dessas pragas. A primeira que foi a primeira dessas pragas, que foi mais que tudo algo preliminar que acontece, foi aquele encontro de Faraó com Moisés, o irmão dele, Arão, e eles vão a ter um encontro e Moisés vai usar a sua vara para que se transforme em uma serpente, em uma serpente. Era interessante porque os egípcios, eles tinham um Deus. Cada uma das pragas que vão acontecer, literalmente vão a ser um ataque de Deus contra cada Deus egípcio, ok? Cada praga que Deus envia é um ataque a uma deidade egípcia, ok? ¿Por quê? Porque o propósito de Deus aqui é mostrar seu poder, ok? Assim que a cobra, né, era um dos guardiões dos faraós do Egito, e a coroa real exibia a imagem de uma cobra. Se vocês vão ali em Google, vão ver como eram os egípcios, principalmente o faraó, ele tinha uma cobra aqui, né? Lembram sobre isso? Se vocês assistiram algum filme ou alguma coisa assim, vocês vão ver que o faraó tinha uma cobra. Essa era uma das deidades mais poderosas que eles tinham. Assim que era uma representação de um dos deuses do Egito. Este Deus, o nome deste Deus era Termutis. Esse era o nome. E esta era uma deusa protetora para Faraó. Os egípcios acreditavam que a descendência de Faraó, seus filhos, todos eram deuses, ok? Assim que Deus envia a Moisés e tem aquela primeira experiência. Ele vai jogar no chão a vara dele, e a vara de Moisés se torna em serpente, ou em uma cobra, e aí depois as varas dos feiticeiros de egípcios se tornam também serpentes. Mas o que acontece? Se nós vamos à leitura, vamos a ver que a cobra, ou a vara de Moisés, vai a comer ou a engolir as outras do faraó, ok? Aqui para já, Deus já está falando para Faraó que ele é muito mais poderoso que o Deus que ele tem. Olha, que o Deus protetor deles. Eu sou mais poderoso que teu Deus protetor. Por aí já começou a coisa, né? E logo vamos a ver que vai chegar esta praga, a sangue, o rio vai se tornar em sangue. E para os egípcios, o rio Nilo, eles idolatravam, era também uma deidade, o rio do Nilo. Então, eles idolatravam a muitos deuses, mas cada um destes deuses estavam ligados a um aspecto. Esse aspecto era a idolatria. E agora, algo interessante vai acontecer, porque os egípcios, eles adoravam a deidades que estavam ligados a este rio Nilo, ao rio Nilo. Assim que, o que vai acontecer? O rio Nilo vai se tornar em sangue, né? Olha a mentalidade dos egípcios. Deus, o Deus de Moisés, matou a nossos deuses. E por isso o rio está vermelho, se tornou em sangue. Mais uma mensagem de Deus para o povo de Egípcio, para Faraó. Teus deuses do rio Nilo são nada perante de mim. Eu sou muito mais poderoso. Ok? Agora, depois vamos a ver as outras pragas, que são os piolos. Quem já teve piolos aqui? Ninguém, né? Ninguém. Ok? Então, é interessante porque os egípcios, eles tinham um Deus, olha que interessante. Os egípcios, eles tinham um Deus que se chamava Gebi. Este era o Deus do solo, do chão. E o que acontece? Deus vai enviar uma praga de piolos que vão a ser criados a partir
da terra, a partir de Deus deles. Então, a praga dos piolos, que apareceu a partir do pó, transformou o seu Deus protector e benfeitor em uma fonte de perigo. Deus, mais uma vez, atacando a outra deidade de egípcio. Depois vamos a ver a praga das moscas. Era outro Deus que eles tinham, e Deus vai a utilizar a própria deidade deles para os atacar a eles, e aí eles vão a pensar, este Deus que nós adoramos agora está a atacar-nos a nós. E depois vamos a ver que chega a peste, né? É interessante porque muitos deuses egípcios eram representados como animais, e particularmente vacas, touros e carneiros. Amon, um dos deuses mais poderosos do Egito, era representado como um carneiro, assim como Ra, Ator, a deusa do amor, era representado como uma vaca. Eram muitos animais que eram representados como deuses. Então, quando chega esta praga da peste, Deus vai a matar literalmente a todos os gados. Todos os animais que eles adoravam, Deus vai matar a todos eles. Assim que Deus vai danificar o sustento dos egípcios, que além disso eram deuses deles. Então, mais uma vez, Deus atacando um Deus de suas deidades e falando, eu sou mais poderoso. Deixa meu povo ir embora. E depois vamos a ver a praga das úlceras. Nesta praga não foi atacado nenhum Deus em particular, mas é possível que tenham demonstrado a incapacidade de um Deus que eles tinham egípcio, que era o Deus da cura. Esse Deus não funcionou, não curou a nenhum deles, a ninguém. Então, mais uma vez, Deus mostrando seu poder contra os egípcios. E logo vamos a ver o granizo, que foi outra das pragas que acontece, que vai cair do céu e vai mostrar que o Deus que eles adoravam, que eles tinham deuses para todos. Neste caso, eles tinham um Deus que era o Deus do céu. Vão a ver que aqui esse Deus não vai a proteger a eles. Mais uma vez, Deus mostrando, eu sou mais poderoso que vosso Deus, ok? E aqui há uma praga que inquieta muito a minha curiosidade, porque vai ser a escuridão. A escuridão, lembremos que há um momento em que para os egípcios vão experimentar uma escuridão, e é interessante porque até para isso eles tinham um Deus. Os egípcios tinham um Deus que era o Deus Ra, o Deus do sol. Então, Deus que vai fazer? Vai a permitir que a terra entre em um período de escuridão, e mais uma vez, Deus falando a Faraó e aos egípcios, eu sou mais poderoso que vosso Deus. Ok? Então, há uma última praga, que é a morte dos primogênitos. Essa aqui é interessante. Por quê? Porque na morte dos primogênitos, a sociedade egípcia estava construída sobre o culto ao primogênito. Osíris, o filho primogênito de Ra, foi o primeiro faraó, devido exclusivamente à ordem do seu nascimento. Então, os egípcios acreditavam que todo faraó era também um deus, o filho primogênito do primogênito, remontando tudo até Osíris. Então, era uma isso aí, uma linhagem. Então, esta praga destruiria a ilusão final de poder e imortalidade do líder egípcio. Lembremos que os egípcios tinham uma mentalidade em relação à eternidade, que iriam a viver eternamente, principalmente o faraó. Então, Deus vai destruir esta ilusão, porque
quando Deus envia a Moisés ao faraó pela primeira vez, diz-lhe que Israel era o seu filho primogênito. Ao matar o primogênito do Egito e salvar Israel, Deus mostrou que seu primogênito é o verdadeiro primogênito e deu o golpe final na estrutura religiosa egípcia basada no primogênito. Ou seja, todos os primogênitos, por isso que nós lembramos esta história. Deus fala com Moisés, tem que matar um cordeiro, colocam sangue nas portas e o anjo da morte vai passar e cada família que tenha este sinal, o anjo vai passar. E vemos nesta história que nenhum primogênito de Israel morreu, mas sim os primogênitos de os egípcios. Então, as pragas não foram apenas uma vingança ou um trato criativo de Deus, né? Mas também vieram para nos dar uma lição a todos aqui. Foi um reconhecimento de Deus, um desmantelamento completo e passo a passo do sistema de crenças religiosos de Egito, ok? Agora, há uma praga em particular que chama muito minha atenção, porque foi a única praga de todas, que o faraó, ele falou para Moisés terminar até amanhã. Lembram qual é essa praga? Hã? Não, então vamos falar sobre isso agora. Então, o título da pregação é Mais uma Noite com as Rãs. É assim, rãs? Sim, rãs. Ok, então, esta praga chama muito a minha atenção. Vamos a ir a Éxodo capítulo 8, versículo 1, versículo 4. E diz assim, Éxodo capítulo 8, versículo 1, versículo 4. Depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe assim, diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares, deixa-lo ir. Eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e as casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Ok? Aqui começa esta história interessante, porque havia tantos sapos, tantas rãs, que estavam na cama do faraó, nos versos dos seus filhos, estavam na casa de banho, estavam no armário, estavam na casa da sogra, já estavam ali. Não estou brincando. Estavam por todos lados. Então, eu quero que pense comigo. Imagina você em sua casa ter um monte de sapos cheio, um lugar todo lotado, ok? E que você não pode tocar nenhum deles porque é um Deus. Não pode matar, não pode magoar, não pode fazer nada. Porque as rãs para os egípcios eram um Deus. Então, é interessante porque mais à frente na história diz que se acumularam tantos que começaram a morrer. Todas as rãs começaram a morrer. E começaram a criar um cheiro putrefacto horrível em todo. E é interessante porque mais uma vez Deus vai mostrar aqui algo importante, porque o nome deste animal, ou deste Deus que os egípcios adoravam, era uma deusa egípcia que representava a fertilidade e a ressurreição. Olha, que era adorada como uma rã. As mulheres egípcias usavam amuletos com a imagem deste Deus, que o nome era Requet, para receber proteção durante o parto, proteção durante a fertilidade, né?
E matar as rãs intencionalmente era proibido. E até mesmo matar uma acidentalmente era punido com pena de morte. Imagina tu morar em Egipto, passar por aí e magoar uma rã. Estavas lascado. Tu vai morrer agora, mataste um Deus. Então era proibido até mesmo matar uma acidentalmente, né? As rãs representavam uma vida longa e eternidade. Então, esta praga atacou os egípcios usando o seu próprio símbolo de proteção. Seu próprio símbolo. Então, fez com que odiassem a sua própria deusa e foram forçados a matar o animal que para eles era a manifestação de um Deus. Então, quando as rãs mortas formaram montanhas putrefactas no final da praga, reforçou-se a mensagem de que a sua deusa estava morta e era desagradável. Mais uma vez, Deus mostrando seu poder. Olha, não há nada que seja maior que Deus. Não há nada. Lembra e que possa ficar isso aí em tua cabeça. Não há nada maior que Deus. Agora, em Éxodo capítulo 8, versículo 9, vamos a ir para este texto. Éxodo capítulo 8, versículo 9. Dice, e disse Moisés a Faraó, dígnate dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar a rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Versículo 10. Irmãos, olha aqui. A resposta de Faraó. E ele disse, como é que ele falou? Analisa comigo, pensa aqui. É como que se você contratara a um exterminador de pragas, chega em sua casa com o equipamento todo e fala, ok, vamos, cadê os ratos, cadê as pragas em sua casa, vamos a matar tudo isto. Que horas você gostaria que comecemos? Está ali pronto, rapaz. E você fala, amanhã. É que o rato é tão bonitinho, olha aí. Eu não quero que matem ele. E o rato é assim do tamanho de um gato. Então, faz sentido sim ou não? Não. Então, por que Faraó pensaria em isso? Não, amanhã. Olha, é tão interessante porque o orgulho de Faraó, ainda no meio de toda esta situação horrível, ele ainda queria manter-se como o chefe. Não, eu vou escolher quando as rãs vão embora. Não Deus. Olha aqui, pensemos. Eu vou escolher quando. E Moisés fala, então, quando queres? Amanhã. Como assim que é amanhã? Agora, eu quero que pense comigo. Se o faraó estava tão cansado de viver com as rãs, com todo esse cheiro horrível, será que ele queria realmente passar mais uma noite com as rãs? Será que ele realmente queria ficar mais uma noite com todo isso aí? Eu acredito que todos nós estamos em uma situação assim, vamos a falar, não, limpa este negócio já e vai embora tudo aqui. Sai fora, como falam. Agora, imagina, isso nos leva à primeira coisa que eu quero falar hoje, e são as promessas diferidas. Promessas diferidas, porque o faraó decidiu passar mais uma noite com Ahaz, pensando em que ele continuaria a ser o rei poderoso que prometeu a seu povo, né? Porque para ser rei, ele precisava um compromisso com seu povo. Agora, é provável que muitos de nós nos tentemos identificar agora com a atitude de Faraó, né? Não, tudo está baixo controle. Eu consigo fazê-lo. Não, deixa comigo, eu posso fazê-lo. Não, ele não pode, eu posso. Eu tenho as qualidades para fazer. Eu consigo aguentar.
Está aí o pastor falando, irmãos, não caminhem sozinhos, façam família, sejam amigos. Não, eu consigo caminhar sozinho. Ninguém, não precisa de ajuda, não. Né? Então, muitas vezes o orgulho nos leva a manter uma postura onde nós não vamos a permitir a Deus agir. Deus quer tirar as pragas hoje, não amanhã. Deus quer tirar-te dessa situação hoje, não amanhã. Deus quer que tu possas viver as promessas que Ele tem para ti hoje, não amanhã. Então, qual é a nossa posição? Eu quero que guarde isso em seu coração. Muitas pessoas têm a oportunidade de tomar decisões que podem gerar mudanças significativas nas suas vidas, mas não fazem. Mais uma vez, muitas pessoas têm a oportunidade de tomar decisões que podem gerar mudanças significativas nas suas vidas, mas não o fazem. Então, vamos a deixar para amanhã. Talvez está a pensar comigo agora, pastor, agora que você menciona, eu prometi que este ano, em janeiro, eu acordaria todas as manhãs para orar, 5 horas da manhã. E prometeu a Deus, eu prometo que eu vou acordar às 5 horas da manhã. E talvez se você é gordinho, você falou, às 6 horas eu vou para o ginásio. E não conseguiu. Né? Janeiro é assim, depois das festas, os ginásios estão lotados. Chega fevereiro, já não tem ninguém. Né? Promessas diferidas. Deixamos o que podemos fazer hoje para amanhã. Fazemos promessas que não conseguimos cumprir. Agora, os irmãos podem pensar, pastor, mas eu falei talvez na tentativa de poder fazer algo. E pensamos, não, eu vou deixar que vou deixar este pecado amanhã. Quando eu seja mais santo, eu vou ir para a igreja. Quando eu seja a melhor pessoa, aí sim, eu vou ir para a igreja. Olha, Jesus é para todos. A salvação é individual, é pessoal, é tua responsabilidade. Eu não vou poder salvar a você. É Deus que vai te salvar através da pessoa de Jesus. Então, deixamos essas promessas para depois. Prometemos, são promessas diferidas, não cumprimos. Deixamos o que podemos fazer hoje, amanhã. E isso tem algo, um significado importante, porque nós às vezes estamos a passar situações e pensamos que com o controle que nós temos, com o conhecimento que nós temos, nós vamos a conseguir controlar a situação. Isso passa muito com os homens. Os homens somos pessoas práticas, que gostamos de resolver as coisas assim, né? Que queremos resolver assim. As mulheres não, as mulheres são mais analíticas, vamos pensar. Às vezes, quando a minha esposa começa a escutar algum barulho aí estranho no carro, ela fala, escute, eu não escutei esse barulho a semana passada, não. Deixa estar, está tudo ok. E de repente, pá, carro estragado. E eu falo, não chames aqui essas situações porque acontecem. Né? Mas então, às vezes, olha, pensamos em que temos todo sob controle. Quantos já pensamos assim? E a nossa natureza humana é assim? Não, eu consigo resolver isso. E chega Moisés ao pé de nossa casa e fala, então, queres que as rãs possam ir embora? Não. Amanhã. Então, é interessante porque às vezes o que te impide dizer amanhã é uma noite mais com uma amizade tóxica, uma noite mais com a mediocridade, uma noite mais com a pornografia, uma noite mais com qualquer coisa que esteja acontecendo em tua vida, uma noite mais, deixamos para amanhã. E falamos, não, amanhã. Então,
partimos o amanhã, deixamos para amanhã o que temos que fazer hoje. Então, isso nos leva ao segundo ponto que eu quero falar com os irmãos. Amanhã é uma desculpa. Fala comigo aqui. Amanhã é uma desculpa. Amanhã é uma desculpa. Por quê? Amanhã é o recurso dos inoperantes. Amanhã é a desculpa de alguém incompetente. E hoje pode ser abençoado, mas preferes que seja amanhã. Olha, as escrituras falam que Deus é um Deus que renova suas promessas todos os dias. Cada manhã é uma oportunidade nova com Deus. Mas às vezes nós não nos permitimos experimentar essas coisas, essas promessas de Deus, porque pensamos em que nós vamos a poder fazer amanhã e nos tornamos inoperantes. Não agimos em fé. E a palavra do Senhor é clara, que nós não caminhamos por vista, caminhamos por fé. E caminhar por fé é caminhar em movimento constante, em ação. Eu quero lembrar aos irmãos, há alguns domingos atrás eu falava sobre esse encontro de o leproso com Jesus. E cada evangelho representa algo. O evangelho de João é um evangelho de ação. E vemos a um Deus que está fazendo, e ele era o verbo. Em ele foram criadas todas as coisas. Ele faz tudo novo. Então, se nós não caminhamos em fé, se eu não avanço com aquilo que eu tenho que avançar hoje, agora, eu vou deixando tudo para amanhã. E amanhã vai se tornando praticamente em um caminho que começa a torturar-me. Esta semana eu tive a oportunidade de encontrar-me na providência divina de Deus com um rapaz que eu fui deixar o carro na oficina. Estava a pedir um Uber e apanhei o Uber e tal, e estávamos conversando, e quando eu posso, tento sempre criar a oportunidade de poder falar de Jesus, de falar de Deus. E eu sabia que eu tinha 7 minutos para falar com esse rapaz que estava nesse Uber comigo. E foi interessante porque foi ele que começou a conversa. Ele me falou, você vai para a Costa de Caparica? Eu falei assim, sim, eu vou para a Costa de Caparica. Ah, o senhor é brasileiro, não é? Eu falei, por quê? É que fala como brasileiro. Aí eu fiquei contente. Eu falei, então quer dizer que estou melhorar o português, né? Pronto. Aí eu falei com ele, não, eu sou de El Salvador. Ah, América do Sul, não é? Eu falei, não, amigo, América... Os outros não compreenderam a piada porque não sabem onde está El Salvador, né? Aí eu falei, não, amigo, América Central. El Salvador está na América Central. Ah, então tu falas espanhol? Sim, eu falo espanhol. Ah, não, mas fala bem português, fala bem. E o que está a fazer aqui? E quando ele perguntou isso, eu falei, ok, não, eu sou missionário. Missionário? Sim, eu trabalho aqui. Comecei a explicar aquela coisa, então estava a olhar para o meu relógio, estava a ver que já estávamos chegando aqui, e começamos a conversar. E ele me falou, eu antes visitava uma igreja. E eu lembro que foi o melhor dos melhores momentos que eu vivi com Deus. Aí eu falei com ele, que vivesse com Deus? Sim. E o que acontece agora? Há algum tempo que eu não vou. E tem melhorado alguma coisa em tua vida depois que deixaste a igreja ou a Deus, né? Não, tudo foi pior mesmo. Então, por que continuas assim? É que eu estou esperando melhorar e eu sei que Deus... Aqui, a frase de todos, a frase mais famosa de todas. Deus conhece todas as coisas. Uma desculpa. ¿Sí o no? ¿Y por qué está así? Deus conhece todas as coisas. Inoperante?
incompetente. Desculpa lá. Eu não sei se é muito forte essa palavra em português. Não, sim, desculpa, então em espanhol não é. É a minha desculpa que eu sou estrangeiro. Então, o assunto é que hoje podemos ser abençoados, mas preferimos deixar tudo para amanhã. Olha, que Deus está a dizer-te hoje? Principalmente nesta temporada de verão, né? Porque, olha, eu apago meu Instagram quando já vai chegar o sol da Caparica. Porque quando chega esse negócio, está... Eu não vou falar quem. Mas, irmãos, é brincadeira. Mas muitas vezes nós deixamos as desculpas. E talvez você vai identificar-se com isso. Não, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece meu coração. Depois das férias, eu vou ir para a igreja. No próximo domingo, eu vou passar para o altar. Daqui a 3 meses, quando o meu salário aumentar, eu vou começar a dar o dízimo. Eu vou servir ao Senhor quando Deus me tirar desta crise financeira. Estarei livre de pornografia quando eu me casar. Quando servir a Deus a tempo inteiro, poderei orar mais tempo. Desculpas, desculpas e desculpas. Então, a Bíblia menciona várias razões pelas quais muitas pessoas querem passar mais uma noite com as rãs. Como preguiça, como o medo, ressentimento, mas há uma em particular que vai mover o coração de Deus, e está nas Escrituras. E esta é a dúvida, porque a nossa relação com Deus pode ser afetada por causa de dúvidas. Causa de dúvidas. Agora, há muitos que passam mais uma noite com as rãs porque duvidam daquilo que Deus pode fazer. Então, a dúvida afeta a nossa relação com Deus. Mais uma vez, a dúvida afeta nossa relação com Deus. Então, eu disse para os irmãos, eu acho que alguma vez eu partilhei, quando eu conheci a maravilhosa esposa, quando eu via ela pela primeira vez caminhar, foi como ver ela em câmera lenta. Eu vi, irmãos, era até música, escutei assim, de fundo. Quando via ela, e eu disse, eita, que eu não vou conseguir entrar neste jogo. Eu não sou o número 10. Mas Deus me falou, vai, que eu só te envio. Eu te envio. E quando eu conheci a minha esposa e começamos a conversar, eu pensei, não, ela não vai gostar de mim. Ainda que pareça o CR7 quando iniciou, Cristiano Ronaldo. Né? Feio demais, irmãos. É verdade. Os anos me transformaram em muito. Estou brincando. Mas foi uma coisa. Eu sabia no meu coração que ela era a elegida. Ela. E o meu coração sabia que uma coisa eu poderia fazer. Ou era não continuar a conquistá-la, ou deixar que passara e que outro missionário do inferno aparecera. Mas eu não ia deixar fazer isso, não. Porque eu sou um guerreiro, um macho alfa, irmãos. Então, pessoalmente, eu tive muitas dúvidas. E as dúvidas não nos permitem poder ver as promessas de Deus. Quando nós temos dúvidas e não caminhamos na direção que Deus nos está a assinalar, então vamos a ter dúvidas. Não vamos a caminhar por convicção. E precisamos caminhar por convicção. Se eu caminho todos os dias pelas emoções, então, irmãos, como falam aqui, estou lixado. Porque pelas emoções um dia estou cá, outro dia estou cá. Mas quando caminhamos por convicção, continuamos olhando para o invisível.
Tá vendo? Claro, as emoções são parte de nossa vida, são parte de nossa alma. E aí o caráter de Cristo transforma nossas vidas e nos ajuda a equilibrar tudo nas nossas vidas. E avançamos em convicção e tudo. Mas quando nós temos dúvidas, deixamos aquelas coisas que podemos fazer hoje para amanhã. Então, eu quero que guarde isso no seu coração. Deus tira Israel da escravidão do Egito com um grande propósito. E não é necessariamente trazê-lo para a terra prometida, porque a primeira coisa que nós pensamos é a terra prometida, né? E não é necessariamente trazê-los para a terra prometida, mas sim fazer de Israel um povo que confia em Ele. Olha que interessante isso aqui. Mais uma vez, Deus tira Israel da escravidão do Egito com um grande propósito e não é necessariamente trazê-lo para a terra prometida, mas sim fazer de Israel um povo que confia em Ele. Então, olha que interessante tudo o que acontece depois que Israel vai sair do Egito. As suas roupas, no deserto não existe nada, irmãos. Não há nada. Ali não há mini preço, não há McDonald's, não há nada. Então, as suas roupas nunca envelheceram. Está aí nas escrituras. Os sapatos nunca estiveram gastos, nunca se estragaram. Tinham um protetor solar especial. Imagine. Uma nuvem impediu-os de apenas que isso os machucara. Então, pela noite era fogo e no dia era uma nuvem. Deus cuidando a seu povo. Deus em controle de todo. Então, para que pela noite, porque cientificamente está comprovado que o deserto pela noite é frio. É frio, frio, frio. Então, Deus é tão criativo que a coluna de fogo aquecia todo o povo. Mantinha uma temperatura que precisaram eles para estar tranquilos, né? E a coluna de fogo aqueceu-os para descansar. Agora, há algo interessante que, não entanto, porque isto vai acontecer mais à frente. Deus está falando com Moisés lá em cima na montanha. E o povo de Israel, ele saiu de Egito, mas a escravidão não saía deles. Não saía deles. Eles eram livres, mas em seu coração ainda eram escravos. Por quê? Quando Moisés foi para as montanhas para falar com Deus, o povo de Israel provocou a Deus com a sua incredulidade. Provocaram a Deus com a incredulidade dele. A Bíblia nos mostra algo interessante, que quando eles atravessam o mar, chegam em terra firme, Maria começa a cantar um louvor, a Miriam, desculpa. Está em Éxodo 15, 21. Que ela começa a cantar: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente e lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. Ela faz este canto, né? Mas ela canta depois que passa para o outro lado, quando cruzam o mar. É interessante porque a música estava certa, estava tudo ok, mas estava do lado errado, cantando do lado errado. ¿Por quê? Se suponía que ela tinha que cantar antes de cruzar o mar. Tinha que cantar antes. E voltamos mais uma vez aqui. E essa é a terceira coisa que eu quero falar com os irmãos. A incerteza condena-o a partilhar o espaço com as rãs. A incerteza. Quantos de nós às vezes temos a incerteza daquilo que vai acontecer amanhã? Mas se Deus disse que o amanhã está nas mãos deles, ¿por que está com incerteza? ¿Por que estamos intranquilos? ¿Por que sufrimos? ¿Sabe qual é a praga deste século?
a ansiedade, não é nem a ideologia de gênero, não, não. Isso já estava desde antes, desde os tempos de Noé. Mas a praga deste tempo é a ansiedade. Estamos ansiosos por aquilo que vai acontecer, estamos ansiosos por obter aquilo, por logros, por aquilo, pelo outro, pela minha empresa, pela minha casa, um carro novo e não sei o quê, e tudo isso, ansiedade. Amanhã, 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 o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã com minha vida? Qual é o futuro? Então, a incerteza nos condena a viver assim. Agora, quero que levante a mão os irmãos aqui. Se Deus lhe foi fiel esta semana. Foi fiel a semana passada? Sim? Foi fiel hoje? Será fiel amanhã? E por que tem dúvidas então? Por que temos dúvidas daquilo que Deus vai fazer? Agora, Hebreus capítulo 11, eu quero trazer aos irmãos à memória este texto bíblico, porque é uma verdade importante que nós precisamos compreender. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como eu posso, vamos falar assim, como é que eu posso chatear a Deus? Se eu sou incrédulo, se eu tenho dúvidas, como Deus pode ficar triste comigo? Que eu não acredite no poder que Ele tem. A palavra de Deus é clara aqui. Agora, em Mateus capítulo 13, 58, Jesus está em uma situação que Ele está a fazer milagres e tudo. E diz, nas escrituras diz que Ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus deixou de fazer milagres em lugares específicos por causa da incredulidade das pessoas. Não acreditavam quem Ele era, o que Ele poderia fazer. Então, a incredulidade para ou não nos permite ver os milagres que Deus tem para a nossa vida. Coisas que Deus tem para a nossa vida. Então, a palavra é clara quando fala sobre a falta de fé. Não fala sobre a falta de esperança, porque nossa esperança é Jesus. Mas sim fala sobre a falta de fé. E o que acontece quando nós temos falta de fé? Tiago capítulo 1, versículo 8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Há outros textos que dizem o homem de duplo ânimo. Então, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, imagina, eu quero que pense comigo. Imagina a Moisés estar à frente do mar e com todo esse povo atrás dele e pensar, o que eu vou fazer aqui? As escrituras falam que o mar se abriu. Há científicos que falam que para que o mar se pudesse abrir passaram alguns dias e que ele provavelmente que na hora que eles descansavam, que o povo de Israel descansavam e eles acordam, veem que o mar está aberto. E aí Moisés aproveita e fala: vamos a cruzar, vamos a avançar. Então, nós precisamos caminhar por fé. Nós precisamos avançar por fé, precisamos viver por fé. Se há algo que está a atrapalhar-te em tua vida, se há um pecado, se há alguma coisa que está ali a estragar o teu relacionamento com Deus, tu tens que ter fé para que tua vida possa mudar. Jesus falou com as irmãs de Lázaro quando ele morre. Ele fala: se tu crees, tu vais a ver a glória de Deus. Então tu tens que crer em contra de qualquer diagnóstico médico, tens que acreditar em Deus em qualquer que seja a situação, tens que acreditar que Ele vai transformar tua vida, tens que acreditar que Ele vai curar de tua doença. Se é da perfeita vontade de Deus, Ele vai fazer, porque Ele faz as coisas
melhor daquilo que nós pensamos ou fazemos. Então, aquele que duvida não agrada a Deus. Escuta bem, aquele que duvida não agrada a Deus. Então, irmãos, como eu posso agradá-lo a Ele? Não temas. Não tenham medo. Eu estou com vocês. Josué capítulo 1, versículo 9, um texto que todos conhecemos. Eu quero que os irmãos possam ler esse texto comigo. Não te mandei eu, esforça-te e tem que bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu só está contigo. Eu só está com você. Eu só está conosco. Então, não fique mais uma noite, irmãos, com as rãs. Não fique mais uma noite com essa situação que pode ser resolvida. Não fique mais nessa situação que Deus pode transformar. Agora, eu quero que os irmãos possam pensar, eu quero deixar este exemplo. Quando você convida alguém para ir para a sua casa, você vai a preparar a mesa, não é assim? Vamos a supor, não, eu vou convidar o pastor Brian a um churrasco em minha casa, sim? E vamos a preparar a mesa. Então, para quando o convidado chegue, a mesa está pronta. Quando o teu amigo chegue, a mesa está pronta. ¿Por qué? Porque tú sabes que va a llegar. Tú sabes que essa pessoa importante para ti vai a chegar. A mesma coisa é quando nós aplicamos isto aqui com nossa fé. Sabemos que um dia vamos a estar com Ele. Sabemos que um dia vamos a ver a Ele face a face. Por isso que eu gosto muito desta história e lembro, e vou trazer mais uma vez em lembrança aos irmãos, este encontro do leproso com Jesus. Eu lembro que falava com os irmãos que o leproso ele não podia estar perto das multidões, porque ele poderia contaminar. Mas ele foi tão inteligente que ele subiu e caminhou, porque sabia que em um ponto ele se encontraria com Jesus. Lembremos. Ele se encontra. Um dia nós vamos a encontrar-nos com Ele. Um dia nós vamos a ser arrebatados para estar juntamente com eles. Nossa mesa está preparada. Nossa vida está preparada. Porque se eu continuo a dormir um dia, uma noite mais com as rãs, dificilmente eu vou estar preparado. Não tomemos essa atitude de Faraó. Não, vamos fazer amanhã. Deixemos para amanhã. Temos que fazer um voto de confiança com Deus. E temos que confiar em Ele. Eu quero convidar aí a Matusalém, se me ajuda. Eu quero que os irmãos fiquem em pé nesta hora. O maior desafio para mim, pessoalmente, para chegar a este ponto da minha vida, aqui, e não estou a falar aqui de estar aqui à frente dos irmãos, com aquilo que eu faço, não. O maior desafio para mim e de chegar a este ponto da minha vida é caminhar todos os dias com fé. ¿Ok? Porque somos humanos e o homem erra. Somos seres imperfeitos, né? Somos seres imperfeitos e nós vamos a errar. Então, aqui está, o maior desafio de todos é permanecer na fé. Caminhar em acreditar em aquele que nós pregamos e vivemos. Quando eu estava com este jovem no carro,
no Uber, quando estávamos a voltar para cá, eu falava com ele: olha, a nossa vida, se nós pensamos assim, vamos analisar, nossa vida é assim, aqui. Esta parte é importante aqui, de eu saber o que eu vou fazer com ela. Mas o que aconteça aqui para frente, um espaço infinito, porque Deus não tem tempo. Ele é o Deus da eternidade. Mas aqui nós temos uma faixa de tempo que podem ser 50, 60, 70 anos. Pode ser 30, 35, 10, 20, 15, não sei. Mas esta pequena parte de nossa vida aqui é muito importante para aquilo que vai acontecer deste outro lado. Então, eu tenho apenas uma oportunidade. Uma oportunidade. Uma oportunidade para que Cristo possa viver através de mim. Uma oportunidade para compreender, porque muitas vezes muitas pessoas não vão a compreender o que acontece nas nossas vidas, porque não são filhos de Deus, né? As coisas do Espírito são reveladas para os seus filhos, os filhos de Deus. Então, quando nós estamos em esse plano de nossa vida, onde nós queremos tomar controle de tudo aquilo que acontece, então aí é que tudo vai dar tudo errado, irmãos, porque precisamos deixar tudo sobre o controle de Deus. E não estou a dizer em que você vai falar com Deus: Deus, me fala que roupa eu tenho que vestir hoje, me fala que eu tenho que fazer isso hoje. Não, todos nós sabemos o que temos que fazer, mas Deus vai lhe dar a sabedoria para poder fazer, né? Deus vai lhe dar a sabedoria. Aqui, se há alguma irmã solteira que está esperando que chegue um príncipe azul, não vai chegar. Você tem que orar e preparar-se para que quando chegue essa pessoa você tenha sabedoria para escolher, ok? Senão vai chegar aí um Shrek, né? Então, nós temos que ter a sabedoria. Tem um filho que está afastado de Deus, peça sabedoria a Deus para que você possa amar a seu filho. Porque onde sobreabundou o pecado, superabunda a graça. Você não vai transformar a seu filho, essa é obra do Espírito Santo. Você tem que amar a seu filho. Deixa o resto com Deus. Então, coloque você ali, qualquer que seja a situação que você está vivendo. Mais uma noite com X situação. Isso termina hoje, irmãos. Isso termina hoje aqui. Esta semana estava a ver umas situações que estão acontecendo com estes jogos das Olimpíadas, não sei o que, e muitos evangélicos e muitos pastores revoltados e não sei o que. E está bem. Mas isto, irmãos, está nas Escrituras. Não é para nos surpreender de tudo que está a acontecer agora, porque já está aqui. Irmãos, tudo que está a acontecer é sinal de que Jesus está pronto aí. Em qualquer momento vamos encontrar-nos com Ele. O ponto aqui de inflexão é, o divisor de águas aqui é: tu estás preparado para encontrar-te com Ele? Estás preparado, né? As Escrituras falam: eu sou o caminho, a verdade, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar a Deus só através de Jesus, é só através dele. Tu estás pronto para a eternidade? Estamos prontos para a eternidade? Eu estou pronto, irmãos, mas estou a sentir aqui algumas dúvidas. Está pronto para a eternidade? Porque a eternidade é melhor. A eternidade vai ser melhor. Amém? Se Deus te falou, dê uma salva de palmas.